Oi, gente! Eu sou a professora Lívia e no vídeo de hoje é uma continuação sobre radioatividade. Vamos falar hoje sobre o tempo de meia-vida, mas isso após a vinheta. Gente, antes de tudo, você vai se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho. Se tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Isso vai me ajudar e te ajudar, ok? Quando a gente fala em radioatividade, lembra que é a definição de que quando a gente tem elementos com núcleos instáveis que vão bombardear partículas alfa, beta ou uma onda, a gama, buscando estabilidade. Isso pode acontecer de forma espontânea naqueles elementos que têm número atômico acima de 82. E podem ser forçadas também, que vem outro detalhe aí sobre a radioatividade. E dentro de radioatividade, é importante a gente saber a primeira lei de Soddy, que é a respeito da partícula alfa, que é aquela quando o elemento emite, ele perde 4 unidades na massa e 2 de número atômico. Quando falamos da segunda lei, está associada à partícula beta, de carga negativa, que não altera a massa, mas aumenta uma unidade no seu número atômico. Então, essa é a primeira e a segunda lei. Dando continuidade a esse assunto, é importante a gente conhecer sobre o período da semidesintegração ou tempo de meia-vida. Sabiam que cada elemento tem o seu tempo de meia-vida? Uns pode durar segundos, 0,01 segundos, como o polônio, de 214. E já temos outros que duram 130 anos e assim vai. Cada elemento tem o seu tempo de semidesintegração. O que significa isso? É o tempo gasto para aquela amostra se reduzir pela metade. Isso mesmo. Eu tinha 100 gramas. Passaram 130 anos daquele período, que a gente fala de tempo de meia-vida, aquela massa vai se reduzir pela metade. E assim vai indo. É por isso que a gente fala que os elementos radioativos devem ser enterrados, porque eles têm um período ali para ficar sofrendo essa semidesintegração, ok? Então, existem algumas fórmulas. A gente pode resolver um exercício analisando ele, partindo das 100 gramas, e ele fala, e no final só tinha 10 gramas, quanto tempo, durou esse período? E aí a gente faz todo o decaimento ali. Ou a gente pode usar algumas equações. Esse N aqui, alguns livros traz o N, que quer dizer mols, tá? Então, isso aqui pode ser massa, mols final. Isso aqui é massa ou mols inicial. Por que 2? Porque ele se reduz pela metade. O que é esse X? Esse X é um número de ciclo. Por exemplo, ele fala que o tempo de meia-vida de um determinado elemento é de 60 dias. Mas ele quer saber quanto vai ter dessa amostra após 60 meses. Então, a gente vai fazer todo o período. A cada 60 dias é um período, é um X. Então, até dar os 180 dias, a gente vai ter ali um total de, por exemplo, 3, 4 períodos, ok? Então, esse T aqui é o tempo total, o X é o número de períodos e esse P é o tempo de meia-vida mesmo. Então, tem como a gente usar essas equações, como a gente vai ver nos exemplos, ou a gente pode levar pelo raciocínio lógico e fazer toda a semidesintegração. Outro detalhe importante dentro de radioatividade é o termo fissão e fusão. A fissão é quando o núcleo maior vai se decompor em núcleos menorzinhos a partir da emissão de nêutrons. E isso libera muita energia. É a fissão que acontece lá nas usinas nucleares, lá dentro do reator. É o tipo de fissão que acontece nas bombas atômicas, acontece esse processo e libera muita energia. A fusão é quando a gente tem núcleos que vão se unir para formar um núcleo maior. É o que acontece com algumas estrelas, certo? Então agora, vamos para um exemplo aplicando o tempo de meia-vida. Olha, o primeiro exemplo de aplicação sobre o tempo de semidesintegração dos elementos. Uma substância radioativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de uma amostra de 100 gramas desse isótopo radioativo, que massa da substância restará após 32 horas? Calma. A gente tem 100 gramas no início. Foi o que o exercício nos disse aí. Ele falou que o tempo de meia-vida para essa amostra é de 8 horas. Certo? Passa 8 horas, ele se reduz pela metade.
Vai passar mais 8 horas aqui, ele vai se reduzir pela metade novamente. Vai passar mais 8 horas e vai reduzir novamente pela metade. Ele vai para 12,5. Vamos passar mais 8 horas e a gente vai ter 6,25 gramas. Tá, vamos ver se deu as 32, porque o exercício está dizendo aqui, após 32 horas, qual a massa restante? Se a gente tinha começado com 100 gramas. Então, aqui 8 mais 8, 16, com mais 16 aqui, deu as 32 horas. Passaram-se 32 horas, e qual que é a massa final? 6,25. Então, a gente foi pela lógica, né, passando as 8 e 8 horas para resultar as 32. Como que seria aplicando essa equação aqui? Aplicando a equação, você tem que, qual vai ser a massa final, sendo que a massa inicial era 100 gramas, dividido por 2 elevado a x. O que é o x? É o número de ciclos das meia-vida. Então, aqui passou 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a 4. Então, você ia elevar esse 2 elevado a 4 aqui. Você vai fazer 100 dividido por isso. E a gente vai chegar na mesma resposta, 6,25 gramas. Então, nós temos essas duas maneiras, tá? Você pode ir passo a passo ou você pode aplicar essa questão. Mas, de todo jeito, você tem que ter a quantidade da amostra inicial para a gente chegar na massa final após cada semidesintegração. Lembrando que é por isso que chama tempo de meia-vida. Chama-se tempo de meia-vida justamente porque é o período gasto para aquela amostra se reduzir pela metade. Vamos para mais um exemplo? Vamos para o exemplo 2. Aplicando os mesmos conceitos em relação ao tempo de meia-vida. O iodo 125, lembrando quando ele fala assim, ó, césio 137, iodo 135, ele está se referindo à massa, tá? Lembrando que isso são isótopos, são elementos que têm o mesmo número de prótons, né, com diferente massa, o núcleo instável, então vai emitir essas partículas. O iodo 125, com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Quantas gramas de iodo 125 restarão após 6 meses, a partir de uma amostra contendo 2 gramas? Então, vamos lá. No início aqui, ele está dizendo que temos 2 gramas. E ele quer saber quanto vai restar no final de tudo após 6 meses. Então, o tempo total que ele deu aqui são 6 meses. E cada período, ele falou que é de 60 dias. Então, a cada 60 dias, a amostra vai se reduzir pela metade. 6 meses, vamos converter esses meses em dias? A gente vai considerar que um mês tem 30 dias. Então, eu vou pegar 30 vezes 6 e a gente vai ter um tempo total aqui de 180 dias. Então, a pergunta é, após 180 dias, quanto vai restar desse isótopo aí do iodo? Então, no início tem 2 gramas. Vai se passar 60 dias e a gente vai ter 1 grama. Vai passar mais 60 dias e a gente vai ter 0,5 gramas. Vai passar mais 60 dias, ó, 60 mais 60, 120, com mais 60, 180 dias. Então, passou o prazo total de 180 dias e a gente vai ter um total da massa final aqui de 0,25 gramas, certo? Então, isso a gente foi fazendo os períodos da semidesintegração. Daria para aplicar aqui novamente. A gente quer descobrir a massa final, partindo de uma massa de 2 gramas, dividindo por 2. E quantos ciclos teve aqui? 3. Então, a gente vai pegar 2, né, dividido por 8 e vai chegar em 0,25. Pessoal, estas foram as dicas de hoje, finalizando sobre radioatividade e dando uma ênfase maior nesse tempo de meia-vida. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com os demais. Tchau!